Boa tarde, tudo bem com vocês? Todo mundo bem, graças a Deus, né? Tá bom. Bem, hoje nós vamos falar sobre até assim um tema que a gente já viu, né, de uma forma diferente, mas nós vamos ver hoje, que é a notícia, né? A notícia jornalística. O que que eu falo? Quem nunca pegou, né, um jornal, né, para ver as notícias? Quem nunca viu o pai, a mãe pegando um jornal para ver, né, uma notícia sobre determinado assunto? Ou vários assuntos, depende, né, das manchetes que vão nos chamando a atenção para aquelas para aquelas chamadas, né? Para aqueles assuntos que estão em destaque, que é do nosso interesse. Bem, o que acontece? A gente vai ver que, no caso da notícia, né, ela tem umas características próprias dela, né, do jornal. Tem umas características. Quais são essas características que a gente vai observar? Tem fonte, de onde que é tirada, tem quem escreveu a notícia, de qual jornal que é, de que dia que qual foi a fonte que foi tirado determinada manchete, quem escreveu aquela manchete, de que forma que escreveu, para que escreveu, o que é que essa manchete está chamando a atenção, né? Então, nós vamos ver, dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu estou com um jornal aqui na mão, ele não é muito recente, não, tá? Esse jornal, ele é de agosto de 2020. Eu peguei ele aqui porque estava assim mais próximo e a gente não tem tanto uso mais, né, do jornal. A gente está muito restrito à internet, à televisão, ao jornal na televisão, e o jornal de papel a gente quase nem compra mais, né? A gente até prefere ler esse mesmo jornal aqui, que é de papel, abre ele lá na internet lá e lê esse jornal. Então, esse jornal aqui é mais antigo e ele possui, tá vendo? Chamados, são manchetes, ó. Aqui fala aqui, Itaú reabre após crise de coronavírus, enfim, a nova UPA Norte, aqui fala do futebol local, né? Aqui fala das eleições municipais, que agora já até aconteceram, o segundo turno foi ontem, né? Em algumas cidades, Belo Horizonte só teve um turno, ou seja, só teve um dia para votação, não precisou, né, para prefeito, não precisou de outro dia, mas alguns municípios precisaram. E aqui está o nome do jornal, tá? Não tem propaganda, não. É o nome do jornal, que é muito importante. E depois, o que acontece aqui? Aqui embaixo, vendo? Bem aqui no rodapé, aqui, ó. Aqui. Tem aqui a data, né, desse jornal, direitinho. Tem a data, tem qual é o ano e qual é a edição. Bom, aqui, ó. E aí também tem até o endereço do jornal. E a gente vai ver que é o seguinte, o jornal, ele tem na primeira página as chamadas, né? A notícia que vai ser veiculada para vocês, para nós. Depois, nas páginas seguintes, né, que é dentro do jornal, aí vem na íntegra o que estava sendo o que a gente chama de manchete, né? Os assuntos que serão tratados, aí em cada página aqui há outra coisa que aqui, né, no jornal a gente encontra. Tem como é que fala? Tem
a manchete e em qual página, aqui, em qual página você encontra essa notícia. Porque se você não estiver interessado nas outras notícias, você quer focar só em uma notícia, está lá a página em que você encontra essa notícia. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Vamos lá. Análise de uma notícia. E aí a gente vai aprender a fazer o quê? Analisar uma notícia passo a passo. Como que é essa análise que nós vamos fazer aí da notícia? Bem, quem tem costume de ler jornais? Vocês já acham importante ler? Por quê? Então, por que é importante a gente ler? Então, eu vou, né, já dar a resposta para essa pergunta aí. Vocês acham importante ler jornal? Por quê? A leitura de jornais é importante para nos manter informados dos acontecimentos que nos cercam. E essas informações são obtidas através de um texto chamado notícia de jornal. Você já leu uma notícia de jornal? Com certeza, né? Quem já não pegou para ler, seja para poder, junto com o pai, ou achou um assunto interessante lá, voltada para vocês, né? Para a área mais infantil, ou uma notícia que é importante para todos, não só para os adultos, mas para as crianças também, ou pegou o jornal para ler, para fazer um trabalho. De qualquer forma, qualquer pessoa, qualquer um de vocês já tiveram acesso a um jornal, já leu uma notícia, não é? Vamos ver quais são as características, né, desse jornal, né, dessa notícia jornalística aí. Vamos ver quais são as características. Ó, data da notícia e local de publicação, ou seja, fonte, né? Título, imagem e assunto, ou seja, informações acerca de um acontecimento. Então, vamos ver aqui. Bem, esse jornal que eu estou com ele na mão, né? Tem tudo isso aí, ó. Tem a data, tem a data aí da publicação desta notícia aqui, que é a data aqui que o jornal traz no rodapé. Tem jornal que traz no rodapé, mas tem, vocês vão ver que dentro, né, do jornal, aqui, ó, tá vendo? Aqui na parte de cima aqui, tem a data em que esse jornal foi publicado e outra coisa, quem é que escreveu essa reportagem, né? Quem é o autor dessa reportagem e o assunto em que ela sobre que acontecimento está falando. Então, tem uma notícia aqui que diz o seguinte, ó, o título dela, lá na capa, vem? Na capa era o seguinte, enfim, Nova UPA Norte, né? É até aquela palavra daquela Nova UPA que tem ali, pertinho aqui de nós, na 240, para quem mora aqui nessa região aqui, Tupi, Guarani, Floramar, Arão Reis, Ribeiro de Abreu, aqui perto, né, da gente aqui. Então, tem ali a UPA. Então, vinculava, na época, né, no dia lá em agosto, falava o fim da UPA Norte, ou seja, o fim daquela UPA lá do bairro 1º de Maio. Então, eles iam falava sobre como que era a UPA antes, como que era aquela UPA e como que ficou a nova UPA, né, que foi apresentada aí nesse jornal aí por esse repórter. Já aí dentro da página aí, a chamada lá, né, fala assim, adeus UPA Norte. Então, lá fala, adeus UPA Norte, é um chamado para a notícia. A notícia mesmo, ela é dada numa outra página, né,
de uma forma completa, na íntegra, né? Mostrando realmente o que é esta, como é que fala? O que é essa notícia? Que é isso aí? Que fim de UPA Norte é essa? Então ele fala do fim da UPA lá da do 1º de maio, a construção da nova UPA, o que essa nova UPA traz para a gente, né? O que traz para as pessoas aí de benefício dessa nova UPA. Tem geralmente a notícia, a pessoa que escreve a notícia, geralmente ela faz uma pesquisa, ela entrevista algumas pessoas relacionadas com aquele assunto. E assim, tinha várias outras aqui, né? Dei exemplos de uma aqui para falar do chamado dessa notícia aí. Então, as características do jornal, né, da notícia jornalística é data da notícia, local de publicação, ou seja, fonte, título, imagem, assunto, informações. Tá bom? Bem, vamos ver o que é cada parte dessa. Fonte, né? O que vem a ser a fonte? É necessário saber quando e em qual jornal a notícia foi publicada, né? Então, a gente tem que saber quando qual é a data, né, dessa notícia. Que data ela foi publicada? Em qual jornal? Né? Aí é o nome do jornal, qual é o jornal que a gente viu essa mensagem, viu essa notícia, que data que foi que ela foi dada, certo? Beleza. Depois, para quê? Para a gente não cair, ler um jornal, por exemplo, de uma semana e achar que aquela notícia, às vezes você pega um jornal do nada assim, vai ler e acha que aquela notícia é daquele momento ali, daquela semana, e às vezes não é, né? É da semana passada, às vezes alguém guardou o jornal aí para fazer uso dele para um trabalho, alguma coisa assim. E é muito importante. Por que essa questão aí da data é importante? Para situar o acontecimento, né? Até mesmo para saber a importância desse acontecimento. Título, né? O que é o título? É o título da notícia, é o chamado de manchete, igual eu falei com vocês. Adeus UPA Norte, isso aí foi o chamado, né? Essa aí é o título dessa notícia aí que eu vou ler. Tinha outras lá, né? Eu dei foco nessa aí. Então, o título, ele leva o leitor a querer saber da notícia toda, saber dela na íntegra, né? Completa. Então, é interessante não, tem que ter o título. O título da manchete é um chamamento para que o leitor, para o leitor que pode se interessar ou não pelo seu conteúdo. De repente, é um chamado que não me faz diferença, né? Faz diferença nenhuma. Então, ele tem essa característica de chamar o leitor para a leitura na íntegra da notícia ou não. De repente, a pessoa só olha o jornal, mas vai dar ênfase a outras manchetes, né? A outros chamados. Nem sempre todos os chamados que tem na manchete, ele é visualizado, ele é lido. Por isso é importante, né, o título ser chamativo, né? Quem fala assim, adeus UPA, quer saber o que é que aconteceu. O que aconteceu com a UPA? É a UPA de que lugar? De onde? Será que é aqui, perto da gente? Será que é a UPA no geral, né? Em âmbito estadual, municipal, né? Do país? Será que acabou as UPAs? Então, é um chamado aí e a pessoa pode aí interessar por esse chamado ou não se interessar. Né? Isso não quer dizer que essa manchete aí
vai ser de interesse total, não. Né? Vai abranger todo mundo, não. A imagem. Bem, o que é a imagem? A imagem é um recurso que pode ou não estar presente. De repente não tem uma imagem, né? Nesse caso aqui, tem uma imagem, né? Aqui, ó. Aqui tem uma imagem, né? Mostrando a questão aí mostrando aí a imagem de uma UPA, né? Da nova UPA que foi construída. Então, a imagem, ela é importante? Ela pode trazer um interesse maior? Pode, né? Mas ela é obrigatória? Não, ela é um recurso que pode ou não estar presente, né? Esse jornal pode trazer imagens que vão chamar a atenção do leitor, mas também ela pode não trazer, né, imagem nenhuma. Fica a critério de quem está escrevendo, do repórter, né? Que está escrevendo lá a notícia, certo? É uma estratégia para chamar a atenção dos leitores e de registrar o fato em forma de imagem. O assunto. O assunto é o corpo da reportagem e apresenta um fato ocorrido em algum lugar e em uma data específica. Então, é aquilo que eu estava falando com vocês. A data é importante porque, olha, determinado fato, ó, fechamento da UPA e a inauguração de uma nova aconteceu em tal data, é importante. O assunto, né, que é o corpo da reportagem. Eu tenho a manchete, né? Eu tenho o título, a manchete, o chamado para aquela notícia, e aí depois vem nas páginas, igual eu mostrei para vocês, né? Que tem lá escrito página tal, né? Quem quiser ficar, se inteirar mais da notícia, vai fazer essa leitura na página tal, às vezes a pessoa só quer aquela notícia, já vai diretamente naquela página lá, e o assunto vai estar lá sendo abordado de uma forma mais completa, né? Justificando o título. E aí lá tem a data e o local onde ocorreu aquele assunto. Bom, a gente volta aqui de novo. Bem, aqui, ó, nós temos aqui uma notícia. Desculpa. Aqui nós temos uma notícia, né? Esse jornal aqui tem um nome, né? Ele tem uma data aqui bem pequena, né? Sábado, 3 de novembro de 2006, né? O número do jornal é 11. No âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, aí tem um chamado, ó. O que acontece com essa notícia aqui? Com certeza, ela veio como um chamado na capa, né, do jornal, que é aqui, ó, né? A primeira página aqui, ó. A primeira página, não, nessa capa aqui, ó. Ela veio como manchete, né? E aí, o que acontece? Aqui, essa manchete, essa notícia aqui, ela está na íntegra, ou seja, isso aqui é o assunto que é tratado nessa notícia. Né? E aqui tem a fonte, né? Da onde que foi tirado essa notícia aqui para ser veiculada aí no jornal. Bom, veja aqui, ó, meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza. Então tem um chamado aqui para esta notícia aqui. Ó, aqui também tem um outro modelo, né, de notícia. Nova geração do futsal tem menos qualidade, diz Falcão. Então aqui tem um chamado, né? Essa aqui, com certeza, o jornal tem muito o que a gente chama às vezes de colunas, né? Coluna esporte, política,
interesse público, páginas policiais. Então, tem dividido lá em seções, onde toda, por exemplo, essa manchete aqui, com certeza, né, esse título aqui, com certeza era a manchete da primeira página de um jornal. E aí, quando colocado numa página só para se falar de forma mais extensa, né? Ou seja, praticamente aí justificando o título, a manchete, aí tem aqui o corpo da notícia, que é o assunto. E aqui uma imagem, né? Aqui tem uma imagem de dois atletas, por sinal, o que é citado, Falcão, né? Falcão está aqui, e a imagem chama atenção. Essa imagem poderia estar aqui ou não, igual essa aqui, ó. Aqui também poderia ou não ter esta imagem aqui. Fica a critério, né, da pessoa que está escrevendo, se ela quer dar ênfase e ter uma atenção maior ou não sobre a notícia. Bem, vamos falar aqui da estrutura do gênero textual notícia. Então, falei lá da característica e aqui nós vamos ver quando a gente vai fazer um trabalho sobre notícia, né? O que a gente vai observar? Estrutura do gênero textual. Manchete. Principal chamada é aquela que atrai o público para ler a notícia. Título. Frase curta e objetiva. Aqui em cima, né? Aqui em cima, aqui o título, ele fala, né, de uma forma bem sucinta o que é o título. Aqui a gente está vendo que o título, o que é? O que consiste o título? Uma frase curta e objetiva, que deve resumir a ideia da mensagem e instigar o leitor a continuar a ler o texto. É possível utilizar elementos visuais para chamar mais atenção, como cores e letras diferentes, né? Aqui, por exemplo, nós temos, né? Aqui, ó, enfim, né? Letras maiores e em cor diferente dessa aqui, ó. Né? Essa aqui é menor, né? Essa aqui é menor. Nós temos aqui essa letra maior e de cor mais escura para chamar a atenção para essa leitura aí. E instigar o leitor a continuar a ler o texto. Então, é possível utilizar elementos visuais para chamar mais atenção, como cores e letras diferentes. O lead, né? O primeiro parágrafo que deve introduzir o leitor à notícia e a expor as principais informações. Quando, né? Data que aconteceu, o que aconteceu, como, né? Quem, onde e por quê. Esse aqui é o lead da notícia, né? Quando? Que data que aconteceu isso? Foi esse mês, mês passado? Foi dia 12, dia 13 de setembro, de outubro, de novembro? Então, quando? O quê? O que aconteceu? Sobre o que essa notícia está falando? Como aconteceu? Quem participou dessa notícia? Onde ela aconteceu? Aqui em Belo Horizonte? Em âmbito nacional, se for Brasil, ou fora do país? Quando e por que aconteceu? O corpo é o conteúdo da notícia propriamente dito, né? Que é aqui, ó, o assunto, né? Deve explicar os fatos de maneira descritiva e impessoal. O que é impessoal? Quando eu estou dando uma notícia, eu não dou a minha opinião, né? Artigo de opinião é uma outra coisa, né? Você pode trabalhar uma notícia trabalhar como artigo de opinião. Você vai pegar e vai dar escrever um artigo de opinião sobre aquela notícia, mas deve explicar os fatos, né? O corpo desse jornal deve explicar os fatos de forma
descritiva. Você vai descrever a notícia, né? Ou quem escreveu a notícia colocou ela de forma descritiva e impessoal, ou seja, sem dar seu parecer sobre sua opinião. Bom, beleza? Bem, aqui como para casa, eu deixei aqui, né? Vocês vão escolher uma notícia, tá? Vocês vão escolher uma notícia de jornal, colar no caderno e responder as seguintes perguntas que estão aqui. Esse trabalho aqui, deixa eu colocar aqui. Esse trabalho da notícia, ele não vai ser para a próxima aula de português, não. Vai ser para o dia, deixa eu ver, quinta-feira, dia 3, tá? Tem aula ao vivo para quinta-feira. Quinta-feira é 3. 2. Bom, beleza? Então, vocês vão pegar aí uma notícia qualquer, né, de interesse sua, e vai fazer o quê? Você vai colar essa notícia no seu caderno, né? Pode ser no caderno de produção textual, ou pode ser mesmo no caderno de português. Quem não tiver o textual, pode ser no caderno de português. E aí vocês vão responder essas perguntas. Nome, local da publicação, nome do jornal, data, conteúdo da notícia, qual é o título, de onde o texto foi tirado, quando o texto foi escrito e quem escreveu o texto. Bom, então é isso aí que vocês vão fazer para... E isso aí não é para a próxima aula de português, é para o dia 3/12, que é quinta-feira, certinho? Deixa eu interromper aqui. Beleza? Então tá bom. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Essa aí foi a nossa aula 111, tá? Tá lá no PowerPoint.